Sabe, nós temos o poder de sermos bênção dentro das nossas relações em geral. Ah, mas o irmão me encheu o saco, ele é chato. Mas tem gente chata, eu sei que tem. Aqui não, outros lugares, aqui não tem não. Aqui é só gente boa, só top. Mas eu tenho o poder de mudar o meu ambiente. Não é só sobre o ambiente que eu escolho participar, porque se eu pudesse, eu sentava só na mesa dessa galera aí, Donald Trump, Elon Musk, Jeff Bezos, até porque eu preciso pregar o evangelho para eles tudo. Eles podiam fazer uma janta, né, chamar nós. Se eu pudesse escolher, mas não. Eu fui chamado para ser bênção, então eu preciso não somente escolher as mesas que eu sento, mas eu preciso saber se a mesa que eu crio é a mesa que os outros querem assentar. Eu preciso criar mesas que os outros querem assentar. Mas a partir de onde eu formo uma mesa saudável? Minha casa. A pergunta que eu faço é, os seus filhos, eles querem assentar na sua mesa? Os seus filhos, eles voluntariamente largam o celular e sentam na sua mesa contigo? Não. Beleza. Começa a criar um ambiente na mesa em que eles queiram sentar. Ah, mas como? Não sei. Você pode começar colocando nota de $100 para quem sentar na mesa. Duvido que eles não vão sentar. Vai sentar. Mas só pode pegar o 100 se deixar o celular. E aí vai. E você vai gerando formas e meios em você restituir a mentira que Satanás diz a respeito das famílias e reconstituir aquilo que Deus deseja para cada um de nós. Mas Deus nunca desistiu da mesa. Ele prometeu um redentor. Segunda realidade, o plano já existia antes da queda. É preciso entender o básico da causa da destruição da família. Se ela foi destruída por causa da desobediência, qual é o caminho para nós iniciarmos a restauração? Se a família começou a ser destruída por causa da desobediência, qual é o caminho para restaurar? Obediência. Quando eu passo a obedecer, Deus disse assim, mano, a única coisa que vocês fizeram foi ouvir Satanás. E ele vai falar para a mulher assim, você vai ter dor de parto, para a serpente, você vai rastejar, você vai ter inimizade, você vai morder o calcanhar dele e ele vai pisar na sua cabeça. Legal. Agora, para você, caboclo, vem cá. Nós vamos conversar mais sério, nós dois. Porque você deu ouvido às palavras que o Satanás falou para sua mulher e você foi lá e comeu? Macho, tu vai ter que governar, irmão. Tu vai ter que ralar. Irmãos, seria a inocência de alguém acreditar que instituição de família é melzinho na chupeta. Não é, irmão. Dá trabalho, irmão. Você tem que ter, como Pedro falou assim, pastor, como é que você está com essa inteligência emocional? Eu falei, macho, eu estou no Brasil, ninguém está nem me vendo, irmão. Só vê o que eu posto na rede. A minha rede, ela é propositalmente só bênção, irmão. Ali é só alegria, vitória, comer frango ao molho. A realidade que nós vivemos por trás das redes, que as redes não representam quem nós somos, elas apenas apresentam, e é proposital, porque eu acho que rede social só serve para isso mesmo, é a minha opinião. Se você tiver diferente, não tem problema, não estou aqui falando para ninguém pensar como eu, mas não sei você, mas o meu Instagram, minha rede social é só para bênção, irmão. Você não vai me ver postar minha briga com a minha mulher, você não vai ver postar eu xingando meus filhos, você não vai ver eu postando o problema, você não vai ver eu reclamando na rede, você não vai ver eu brigo. Não vai, irmão. Não vai. Porque não é para isso. Não é para isso, eu não estou querendo brigar no social. De vez em quando eu tenho vontade de fazer aquele negócio daquele áudio lá, né, que o pessoal manda para a gente ir para um galpão, fechar a porta. Eu gosto de falar com o Rodrigo, que é do sul mesmo. Fechar a porta no galpão, eu vou apanhar, irmão, mas eu vou bater. Vem comigo. O pecado, ele não foi somente um erro. Ele foi uma quebra de aliança. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 1. Eu começo a caminhar para o início da mensagem. Esse povo aqui, eu estava com saudade demais de vocês, irmãos, vocês não tem noção. Meu Deus, tá doidinho para chegar. O voo ainda cancelou ontem cedo, depois restituiu. Tinha que ver, que confusão. 4h30 no aeroporto para poder entrar no avião. Romanos capítulo 5, versículo 1. Paulo, não, capítulo 5, irmão. Aqui, ó. Justificados, pois, mediante a fé,
paz com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé, e esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na presença e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Versículo 3, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê, irmão? Perseverança. E a perseverança o quê? Experiência. E a experiência o quê? Esperança. Então vamos de novo. O que a perseverança produz? Experiência. E a experiência o quê? Esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados. Por quê? Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Primeira realidade que você precisa entender da reconstituição de uma família nessa manhã comigo juntos é que é derramado sobre os nossos corações pelo Espírito Santo um amor que não é um amor qualquer. O amor da família é o amor de Deus. O amor da família é um amor que Deus instituiu. É você amar incondicionalmente. Mas o fulano tá chato, não tem problema, eu amo ele, bom ou não. O negócio é que ele tá chato hoje, mas amanhã ele vai estar top. Então tá tudo certo, porque o meu amor ele é incondicional. Ele não é sazonal, ele não é por estação, não, o meu amor, ele é eterno, ele é uma decisão até que nós cheguemos no céu. Versículo 6, porque Cristo, quando nos amou, ele nos amou ainda quando nós éramos pecadores, e morreu ao seu tempo pelos ímpios. Ele não esperou que nós nos tornássemos topzera para morrer por nós, não, ele nos amou ainda sendo pecadores, ele nos amou quando nós ainda éramos fracos. Cristo morreu pelos ímpios, ele morreu por cada um de nós quando nós ainda éramos afastados dele. Por quê? Porque havia um plano, havia um projeto, havia já uma esperança. Versículo 7, dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma boa pessoa, ou alguém talvez que tenha coragem para morrer. Mas, versículo 8, Deus prova o seu próprio amor por nós, porque Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores, quando nós ainda éramos distantes, quando nós ainda estávamos longe da presença de Deus. Versículo 11 diz assim, e não apenas isto, mas também nós gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora o quê? A reconciliação. Já havia um plano eterno para restituir a aliança da família de Deus. Deus não ia deixar barato. Quando Satanás veio para romper com essa aliança, Deus falou assim, tu já está vindo pela esquerda, mas eu te sento a mão pela direita. Eu já estou com o plano pronto, o projeto preparado, esse tempo vai acabar e eu vou restituir a minha aliança com a minha família. Eu terei de volta aqueles que um dia foram criaturas e se tornaram agora, a partir do sangue do meu filho, filhos novamente. Romanos capítulo 6, do versículo 1 ao 14. Eu não vou ler todos os versículos, mas a Bíblia vai dizer assim, a partir do versículo 1. Que diremos, pois, então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum, irmãos. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Versículo 4, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de... Novidade de quê, irmão? Novidade de quê, irmão? Não, a vida velha. Vamos continuar vivendo a vida velha? Vamos continuar vivendo a vida passada? Não, tá bom desse jeitinho. Não, irmãos, nós somos restituídos por Cristo para vivermos em novidade de vida. Aleluia. Por quê? Cadê? Perdi o versículo, meu Deus. É o 9? 5? Bora, vem comigo. Obrigado. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua o quê? Ressurreição. Sabendo isto, que a velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Versículo 7, por quem morreu está justificado do pecado. Agora olha o 8, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com quem? Com quem, irmão? Isso, sabemos que havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem o domínio sobre ele.
Quando nós morremos em Cristo, irmãos, nós abatemos a vontade da carne, nós já não vivemos mais dessa forma. Agora nós vivemos de uma forma vivificante, de uma forma viva em Cristo. Olha só, vem comigo, versículo 10. Pois quando, sabemos que é, versículo 10. Pois quando a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Para quando viver, vive para... Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para... Pronto. Está aí de mão beijada. É por isso que eu disse no início da mensagem, não fecha a conta para mim, não tem como uma vida familiar subsistir sem a presença de Deus e de Cristo. Deus como o único e suficiente Deus em nossas vidas, e Cristo como o nosso Salvador, aquele que restituiu a aliança. Deus, ele não deixa barato, ele envia o seu único gerado Filho para restaurar o que um dia foi desconstruído por causa do pecado. Jesus vem restaurar a paternidade, reestabelecer a família e os seus princípios, os seus valores, trazer ressignificação a quem ele nos proporciona ser como posicionados, e daí em diante, porque toda desconstrução começa quando a essência da família é questionada, mas toda restauração começa quando entendemos que nós estamos mortos em Cristo e nos tornamos agora filhos, e agora nós somos herdeiros. Não, nós somos co-herdeiro. Toda a herança, o que é o ser um co-herdeiro? Toda a herança de Cristo, agora ela é nossa. Nós tomamos direitos que Cristo instituiu por nós. Ele veio e não usurpou sendo Deus, ele tomou a forma de homem e viveu na terra como homem. Para quê? Para restituir os nossos direitos de filho, para restituir a nossa identidade de filhos em Deus. Terceira realidade, eu parto para o fim. O fim é mais, parecia que era o fim, mas é apenas o começo. Nem eu estou entendendo o que eu escrevi, mas é isso mesmo. Parecia o fim, mas apenas era o começo. Pega isso. A morte foi o que nos trouxe a vida, porque os conceitos minados precisam morrer para uma nova vida. Eu preciso morrer. Por isso que Paulo vai dizer assim: vocês morreram no batismo. Vocês, quando se batizam, vocês declaram: eu morro para a carne e vivo para Deus em Cristo. Eu sou inserido. O que você precisa ser é o que parecia ser a vitória do inimigo foi o lugar que Deus entrou para tirar o mal que assolava e dar vida. Aonde foi isso, irmão? Na cruz. Nós acabamos de celebrar a ceia. Mesmo que a morte venha, isso não significa nada para Deus. O que você está falando, pastor? Mesmo que você olhe para a sua vida e fale assim: rapaz, o negócio está tão sinistro, está tão pesado, que eu acho que não tem jeito. Irmão, é por isso que você acha que não tem jeito. Eu estava conversando com a Dani, uma amiga nossa lá, ela dizendo que foi aconselhar uma moça, ela falando: eu quero acabar, eu quero divorciar. Eu não estou afim mais do meu marido, o negócio está ruim, não quero ficar casada mais não. Aí ela falou assim: beleza, bora. Você quer largar? Está certa? 100% certa? Tô. 100%, você está convicta de que não tem como mais manter essa relação? Tô. Aí ela falou para ela assim: então bora, tem uma balada hoje, vamos lá, vamos junto, vou contigo. Ela: não, hoje eu estou muito triste. Ela: hã? Como assim? Você está convicta, certa de que você quer largar ele, de que você não quer ficar casado. Estou te chamando, vamos embora para a balada, bora. Não, estou triste. O maior sinal de que você não tem certeza nenhuma sobre isso é de que você está triste. Porque quando você está feliz e em paz, não, eu estou feliz, eu estou em paz, estou leve, o Espírito Santo está aqui ardendo no meu coração para mim viver esse divórcio. Muda a percepção, né? Pastor Cláudio Duarte costuma fazer uma oração para o divorciado, né? Não, eu vou largar, então vai, Senhor, mata ele, mata, leva embora. Não, é como assim? Não, irmão, a Bíblia fala, né? Até que a morte nos separe. Então um de vocês dois vai ter que morrer. Que seja ela e não eu. Não, irmãos. A mentira de Satanás, ela veio para cauterizar a nossa mente da realidade de que está tudo acabado. Não. Deus, ele permite. Pega isso em nome de Jesus, irmão. Deus, ele permite que o seu único filho fosse até o fim. Qual o fim? A morte. Aonde nós olhávamos e dizia assim: não tem jeito mesmo.
Enquanto ainda tem uma leve esperança, como nós lemos ainda, quando há esperança ainda dá bom, mas quando não tem esperança nenhuma mais, está morto. Aí Deus vem e fala assim: deixa eu mostrar para vocês como se restitui uma aliança familiar. A aliança da restauração, ela já estava determinada por Deus. Deus, ele não improvisou a cruz, ele planejou a cruz antes da fundação do mundo. 1 Pedro capítulo 1 versículo 20, se você conseguir colocar rapidinho eu leio. 1 Pedro capítulo 1 versículo 20. Deus, ele não improvisou a cruz, ela foi planejada antes da fundação do mundo. 1 Pedro 1:20, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Antes da fundação do mundo, Deus providenciou. O Pai planejou o Filho, e o Filho executou, e o Espírito o revelou. Em Cristo, a família de Deus se reconecta. Ela é reconectada, não apenas perdoada, mas adotada. Romanos capítulo 5, versículo 8 a 11, vai falar muito claro: mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, que morreu por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Efésios capítulo 1 versículo 5, ele nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por Jesus Cristo. Ele não deixa barato, ele olha e fala assim: olha aqui, você tentou destruir os meus filhos, você tentou destruir a minha família, você tentou minar a minha casa, você tentou me separar daqueles que eu criei para serem para a minha glória. Eu permiti com que isso acontecesse, para que eles se tornassem agora herdeiros do meu Filho unigerado. Eu imagino que a vontade de Deus era que todos nós tivéssemos sido gerados por Ele, todos nós tivéssemos sido formados por Ele. Por isso que quando Ele olha, Ele fala assim: olha o que Deus faz, irmão. Deus olha e fala assim: então você tentou separar eles de mim, então vocês tentaram se afastar de mim. Olha só, eu vou restituir agora vocês, não mais da mesma forma original, como eu os criei e os coloquei na terra. Não, agora eu vou os adotar a partir do sangue vertido do meu único Filho. Agora vocês passam a ser gerados por mim. Por quê? Porque nós somos adotados pelo sangue poderoso do único Filho gerado por Deus. Por isso nós passamos agora, como famílias restituídas, como famílias restauradas, a fazer parte da herança do nosso Senhor Jesus Cristo, com a nossa casa restaurada, a nossa vida alinhada, as nossas finanças abençoadas, os nossos filhos repletos da bênção de Deus. Por quê? Porque Deus restituiu a nossa família pela aliança do sangue de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluia! Romanos capítulo 8 versículo 1. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez. Como que Deus fez, irmão? Pelo amor de Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz a respeito ao pecado, e assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que, irmão, de que a existência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo não há condenação para a família de Deus. Agora que nós estamos em Cristo, novas são todas as coisas, e o que ficou para trás não pode mais ser maior do que está diante de nós, irmãos. O que fica para trás a partir de hoje não é maior do que o que Deus vai fazer doravante. Vou repetir para ver se você pega e dá glória. O que ficou para trás não é maior do que o que Deus quer realizar no que está adiante. No início éramos criatura, conectadas a Deus e pertencentes a uma família. No final, a cruz restaurou a nossa paternidade, a nossa identidade de filhos, a nossa autoridade, não somente de seres humanos, mas de filhos amados de Deus. A lei do Espírito da vida em Cristo nos livrou da lei e do pecado da morte. Olha só, a Bíblia vai dizer que por causa da fraqueza da carne, não pôde ser feito absolutamente nada para conquistar o pecado. Por isso, Ele enviou o seu único Filho perfeito, unigênito, para que Ele vivesse como nós, 100% homem, para dizer: eu venci o mundo.
Eu venci o pecado, eu venci as trevas, eu venci a morte, eu venci as lutas, eu venci as batalhas. Agora eu faço de cada um de vocês mais do que vencedor. A lei não tem força para libertar e salvar, por isso Cristo vem em cena para mudar o quadro e tornar-nos em formas de homem, cumprindo aquilo que éramos fracos, para cumprir assim e nos tornarmos filhos. A cruz, irmãos, ela não é o fim, ela é o recomeço da aliança. A morte de Jesus foi o selo da nova e eterna aliança. Versículo 15 em diante vai dizer: porque vocês, versículo 15 do capítulo 8, porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Nós somos o quê, irmãos? O que é que nós somos, irmãos? O que é que nós somos, igreja? E se somos filhos de Deus, nós somos também o quê? Herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele nós sofremos, para que também com Ele nós sejamos o quê? Para com Ele nós sejamos o quê, irmão? O quê, irmão? Meu Deus, libera essa palavra em nome de Jesus. Nós sofremos com Ele, para que com Ele nós sejamos o quê? Glorificados. A morte de Jesus foi o selo. Agora nós recebemos o espírito da adoção. O que parecia ser o fim era só o começo de um novo ciclo, de uma nova vida, de uma nova paternidade, de uma nova herança. Na cruz nós somos reconectados à família de Deus. Na cruz Deus não apenas salvou pessoas, mas Ele restaurou a sua família. Ah, irmão, não sei se você está empolgado igual eu, mas eu estou feliz demais de entender nessa manhã que eu não fui restituído por Deus apenas para ser um simples servo ou um simples amigo. Não, Ele me restituiu e me colocou inserido de volta na sua família. Eu faço parte de qual família? Da família de Deus. Qual é a aliança? A aliança é com Deus. Quem é o meu pai? Meu pai é Deus. O que vai acontecer da agora para frente, irmão? Eu não tenho como nem colocar em palavras, porque eu sei que o meu Redentor vive e a minha conexão é com o meu Pai eterno. Aleluia. Fica de pé no teu lugar nessa tarde em nome de Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Hoje nós declaramos que a orfandade acabou, o distanciamento se findou, a minha casa foi restaurada, a minha família já está restaurada, a minha casa está restaurada, o meu ministério está restaurado, a minha vida está restaurada. Por quê? Porque a Bíblia diz que eu fui agora tornado herdeiro de Jesus Cristo, de Deus a partir de Jesus Cristo. Come on, não tem como você nessa manhã sair daqui sem glorificar e adorar o nome de Jesus por essa realidade. Nós estamos livres da vergonha, do pecado e da separação. Nós somos agora filhos amados, adotados, posicionados, cheios e repletos da presença e do poder de Deus. Nós não somos agora mais fugitivos do Éden, mas herdeiros da promessa. Chega de viver como fugitivo, agora eu sou filho. O meu casamento é casamento de filho. Os meus filhos são filhos. A minha casa é casa de filhos de Deus. Efésios 2,19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Você não é um erro, você não é uma falha, você não é um acaso. Nada é acaso para quem é filho. De repente Deus resolveu. Não, desde antes da fundação do mundo Deus te escolheu.